Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, um podcast criado pelo Tech Labs, a incubadora e a área de inovação e empreendedorismo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com o objetivo de trazer aqui quinzenalmente vozes e opiniões e visões importantes de pessoas do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo, para em conjunto pensarmos sobre questões que importam relativamente a esse mesmo ecossistema. E hoje temos uma pessoa muito querida neste nosso ecossistema, Fernando de Pina Mendes, a quem eu começo, antes de qualquer outra introdução, por agradecer estar aqui hoje e ter disponibilizado um bocadinho do seu tempo para esta conversa. Obrigada, Fernanda, antes Eu de é que mais. agradeço. Já há muito tempo que não nos víamos Uhum. e já vai sendo da praxe que estes episódios comecem sempre por darmos a conhecer quem é que são estas pessoas que fazem o ecossistema, porque esse é o principal objetivo. E logo em segundo lugar, visões e perspectivas construtivas para o futuro do que temos para construir ainda em termos de empreendedorismo e inovação. E por isso eu gostava que, para quem não conhece, para quem não te conhece, nunca teve a felicidade de se cruzar contigo, quem é que tu és? Fala-nos um bocadinho do teu percurso profissional, que vai do design, mas depois entra no movimento de cowork e traz este movimento de cowork para o ecossistema da cidade de Lisboa, com toda a dinâmica associada a isso, e que acaba por ficar intimamente ligada a este ecossistema empreendedor. Fala-nos um bocadinho sobre ti, no fundo. Que é aquela pergunta sempre difícil de responder. Eu acho que toda a gente hesita, não é? Quando nos perguntam quem somos, o que fazemos, o que não fazemos. Ahm, eu sou um designer, de base sou um designer. Eu acho que já era um designer mesmo antes de ter alguma formação específica na área. Mas é por aí que começo, não é? No IAD há muitos anos, mais concretamente em 88. Antes tinha uma paixão menos consolidada pela fotografia, mas enfim, já no mundo artístico de alguma forma. Embora depois com o design tenha percebido que ali já andava entre o mundo artístico e o mundo científico, na realidade, não é? E é uma discussão que se mantém até hoje no campo do design. Mas depois é sempre difícil conseguir descrever-me, ou autodescrever-me, porque tenho um percurso muito errático, inconsistente na consistência, apesar de tudo, não é? Porque trabalho muito tempo sempre com as mesmas pessoas, e essas sim são pessoas transformadoras, como o Dr. Rui Marques. E por causa de trabalhar com o Dr. Rui Marques tive a sorte imensa de estar ligado a projetos muito maiores do que eu e muito maiores do que eu poderia algum dia imaginar estar envolvido. Estávamos a falar nisso um bocadinho antes de começarmos, não é? Mas o Banco Alimentar, a CAIS, a revista vendida por pessoas sem abrigo, o próprio, brincámos com isso, o próprio logotipo aqui deste espaço onde estamos, da FCCN. Portanto, tive essa sorte de, ao longo da vida, estar ligado a projetos muito interessantes, projetos para usar o termo mais atual, com muito impacto social, ou absolutamente focados nessa ideia de impacto social. Isto até ali ao virar do século, em que sou diretor de design do Terra à Vista, aquela espécie de GeoCities Uhum. português, que depois também acaba de forma abrupta, com o ataque às Torres Gêmeas e com a queda ali das dot-com. Há ali um sobressalto enorme, e, portanto, esse projeto acaba, e aí começa uma nova vida para mim. Portanto, realmente eu podia descrever a minha vida um bocadinho por décadas. A cada década aconteceu alguma coisa de muito disruptivo, para usar mais um termo, e que mudou radicalmente aquilo que eu fazia. Acho que se manteve sempre esta ligação ao design e a modo de pensar de um designer, que concilia esta versão, esta dimensão estética e visual com aquilo que também é pensamento científico, porque ele é necessário em design. Ahm, mas nunca houve um plano, quer dizer, mesmo aquilo que acontece depois a partir de 2010, portanto, 2000, diretor de design do Terra à Vista, 2010, fundador do primeiro espaço, ou do putativo primeiro espaço de coworking da cidade. Ahm, Sem nenhum plano prévio. Na realidade, eu abri o espaço de coworking porque precisava dele. Que eu acho que é a melhor motivação para se fazer alguma coisa, é que eu precisava mesmo daquilo. E não precisava por questões económicas, trabalhava como designer e era um designer sobretudo freelancer. Fiz outras coisas pelo caminho, ali em meados da década, também arrolado pelo Rui Marques, vou tratar só por Rui Marques agora, ou mesmo só por Rui, ele não me leva a mal. Mas desafio-me também a fazer um partido político, e portanto sou cofundador do Movimento Esperança Portugal, que teve uma vida curta, como na altura não estava ainda muito aberto à ideia de entrar em novas forças políticas na Assembleia, coisa que agora não se verifica, parece haver outra abertura e outra facilidade. Ahm,
Mas enfim, acontecem muitas coisas e o coworking e o Cowork Lisboa abre sobretudo porque eu preciso, porque como freelancer comecei a perceber, eu vou perder clientes, eu vou perder dinheiro, eu vou começar a passar se calhar muito mal, porque não é possível continuar a trabalhar da forma que eu trabalho, sozinho. Ou seja, aquilo que era o trabalho de um designer, mesmo trabalhando já nas áreas digitais, tive essa sorte de trabalhar muito cedo na área digital, do ponto de vista do design, e à medida que a coisa foi crescendo, e agora digamos que cresce a cada segundo, na altura crescia a cada ano, depois passou a crescer a cada semestre, a cada mês, a cada. Neste momento eu acho que estamos quase no momento dos nanosegundos, não é? Parece que quando saímos daqui o mundo já mudou mais não sei Sim. quantas coisas e já me obriga, também do ponto de vista da aprendizagem, a ir ver mais uma coisa. Há 6 meses em Portugal quase não se falava de chat GPT e de uma série de outras coisas. Portanto, um, e um espaço de coworking é essa ideia fantástica para mim, pelo menos. Eu não preciso de grande curso sobre a matéria para perceber isto é o que eu quero fazer. Eu quero estar, quero resolver um problema primeiro. Eu preciso ter outros à minha volta que tenham competências que eu não tenho ou que não quero ter. E depois sou um tipo. Eu passo muito aí a imagem do extrovertido, na realidade sou o contrário, sou completamente introvertido, mas o introvertido não é propriamente um tímido, é só alguém que de vez em quando gosta de estar no canto da sala Uhum. e está muito confortável nessa posição. E um espaço coworking permite isso. E isso mantém-se até hoje, não é? Claro que depois de 2010 até agora, as décadas vão passando, e como passou mais uma, já passámos aqui 2020, mesmo com o sobressalto da pandemia, o grande sobressalto da pandemia, estou numa nova fase. E já tenho 55 anos, mas não sei, desse ponto de vista sinto-me muito jovem, não é? Porque me apetece sempre. E parece que já faço propósito. Uhum. Acabou uma década, está na altura de fazer uma outra coisa. Ainda não sei muito bem o que é que vai ser. Algumas coisas já estão a acontecer. Neste momento, portanto, sou um académico, mas com alguém também com um pé no mercado desde há muitos anos. Não me sinto a pertencer a um campo ao outro, sou um bocadinho dos dois campos. Portanto, também estou muito salvaguardado. Ninguém me pode acusar de ser tu és um académico, ou tu és um tipo que nunca pôs, ou que não fez isto, ou que não fez aquilo do ponto de vista da academia. Tenho um doutoramento, esse sim é uma Um pedra. grande marco e É uma, conseguiste não, ainda não consegui, ainda é não? uma pedra no sapato gigantesca, mas que te vou resolver ali de uma outra forma. Percebi que não era um maratonista, demorei Uhum. uns longos quase 9 anos para perceber que não era um maratonista, e vou mudar de estratégia em relação a. Vou fazer um recomeço, que é uma coisa Uhum. impensável, não é? Depois de 8 anos ou 9 de volta de um doutoramento, ninguém ou desiste e pronto, não é? Mas não, eu decidi que quero fazer um recomeço. Dizem-me, mas sim, mas tens 55 anos, vais fazer o recomeço de doutoramento? Sim, a minha cenoura não é. Já não vou ser um catedrático. A minha cenoura é o É o conhecimento. Enquanto conhecimento, tiver claro, dois neurónios a bater um contra o outro, ou, claro. ou bater não, a ter algum tipo de ligação boa, vou tentar manter-me à tona e a pensar e a fazer. Portanto, mas eu acho que, tocas aqui com a tua história de vida e o teu resumo, muito resumido mesmo, de 55 anos de vida, num ponto que eu acho que é super importante e que é muito comum a algumas pessoas que se movem neste ecossistema empreendedor e de inovação, que é esta vontade de reinvenção. Para já ir atrás de problemas e do conhecimento e de áreas novas que vão surgindo. E acho que desse ponto de vista tens um perfil muito interessante, estás sempre atrás destas novas tendências e de novo conhecimento e acabas por corroborar essa visão que eu tenho de ti precisamente agora com a história que contas do teu doutoramento, mas também com esta importância de sairmos deste mindset que estudamos para uma carreira na vida, quando na verdade podemos ter 3, 4, 5, 6 diferentes ao longo da nossa vida e aliás as tendências estão, mesmo do futuro do trabalho, estão todas a apontar para aí, portanto acho que há aqui um testemunho muito interessante, alguém que já começou a fazer, aplicar isto na prática há mais tempo, o que eu acho que vai ser uma norma daqui em diante, mesmo para as gerações mais novas que estão a chegar ao mercado de trabalho. Falaste aqui de um projeto que foi aquilo que na verdade nos levou a cruzarmos, que foi o Cowork Lisboa. Em 2015 ou 16 para aí, fizemos nós Tech Labs, a nossa Sim. primeira visita ao Cowork Lisboa, numa coisa que nós chamamos de Inspirational Tour, porque queríamos conhecer as pessoas do ecossistema e estas pessoas de quem ouvíamos falar, mas que não nos conhecíamos, nesta sede de criar pontes e sinergias. E lembro-me de uma grande paixão
que via sempre em ti, dos olhos sempre a brilhar, quando aquela manhã que passámos contigo no Cowork Lisboa. Sinto que é um projeto que te marcou muito, apesar de já teres feito muita coisa na vida, certo? Queria que nos falasse um bocadinho sobre Sim, esses tempos, da se eu criação do comparar, Cowork Lisboa. se eu comparar com outras coisas em que estive envolvido, não é comparável com o impacto que teve uma revista Cais ou ou o próprio Banco Alimentar, onde estive envolvido só do ponto de vista visual, não tenho outro. Mas muitos outros, quer dizer, Missão Paz em Timor, Missão de enviar arroz para Moçambique, ou trazer mulheres e filhos da guerra da Bósnia. Estive envolvido nessas coisas todas, mas Sim, mesmo agora na com Ucrânia, grande não é? Também orgulho, lideraste aí um sim. Não movimento. liderei, quer dizer, dei ali uma ajudinha e depois esse até nem correu muito bem, por razões que não vale a pena hoje Uhum. discutimos muito, mas depois não correu muito bem. Ahm, Sim, mas há esse lado de propósito mas e de intervenção sim, social no teu sim, trabalho que é sim. importante, não é? Fui Mas aprendendo também. Isto tem muito que ver com o Rui e a forma como o Rui lidera qualquer tipo de projeto em que esteja envolvido, ahm, que nos faz sentir que temos que pertencer. Fica muito claro quando se trabalha com ele que ou se está e se está de corpo e alma, ou então mais vale ir fazer outra coisa qualquer. E ele também não tem nenhum problema em que alguém se afaste porque não se sente de corpo e alma com alguma coisa que se está a fazer. E na Fórum Estudante e nos outros sítios por onde passei trabalhando com ele, era sempre muito claro para nós que, ok, temos uma determinada profissão e determinadas tarefas e responsabilidades, mas há uma outra parte que não é facultativa. Não era facultativo participar ou não participar num projeto que sai da Fórum e que é simbolicamente hum, colocar um pequeno cacilheiro nos mares de Timor e ainda mais simbolicamente tentar entregar uma coroa de flores no cemitério de Santa Cruz, isto em 92, salvo erro, não é? E não era facultativo, quem não estivesse disponível para isso não era sumariamente convidado a sair, não era bem isso, mas claramente havia essa divisão entre quem estava e Uhum. não estava. O Corpo Lisboa é também o primeiro projeto em nome próprio. E isso sim mudou um bocadinho as coisas. E o nome próprio não é só Fernando Mendes, é Ana Dias, não é? Que está ali fora do Uhum. estúdio à espera, e teve muito o papel dela também. Porque na realidade é um ímpeto e uma coisa que eu sinto com muita força e que percebo que isto é um bocadinho aquilo que estavas a dizer. Eu, não, eu sentia-me como se eu já sabia perfeitamente o que era o movimento, não era, tinha contornos muito parecidos com outros projetos em que estive envolvido. E portanto eu não precisei de grande tempo para me decidir. E aqueles 10 anos, ele viveu rigorosamente 10 anos, são de facto uma década muito marcante, e marcante do ponto de vista pessoal e das relações também. Porque eu hoje, por exemplo, só para ilustrar a coisa, sou padrinho de crianças que nasceram de casais que passaram pelo Corpo de Lisboa, não é? Uhum. Portanto, isso dá uma boa ideia do tipo de vivência que se conseguiu Da naqueles. comunidade Da também, não é? comunidade, Vivia-se ali em do comunidade. termo que agora é muito usado de forma muito abusiva, não é? Há comunidade para tudo e mais alguma coisa. Mas isso é normal, as palavras vão entrando num jargão dos movimentos também, depois vão se espalhando. Ahm, mas são 10 anos muito marcantes, sim. Marcantes por este aeroporto social que é estar num sítio que é uma coisa muito confortável para mim. Eu sinto-me mais confortável num sítio onde todos os dias tenho que conhecer uma pessoa nova, mas ninguém me impõe que eu tenha que realmente conhecer a pessoa. Estou lá no tal meu canto, ou então estou a fazer a festa. E era essa liberdade de se poder ser o que se quer ser, que me agradou sempre no Corpo de Lisboa. E que não reconheço agora, quer dizer, isso pode ser agora a continuação quase da nossa conversa, os Uhum. novos passos que foram surgindo e que mudaram muito, e que vêm com uma lógica muito mais Sim. corporativa, não têm, eu também não os culpo. Às vezes dizem-me, eles são horríveis, não são, Fernando? Tu é que fazias tu é que fazias coworking, eles não fazem coworking. Não, claro que fazem coworking, e também não vou dizer as coisas evoluem, é só que os modelos são diferentes, e não são um modelo ruinoso do ponto de vista financeiro Uhum. que eu instituí no Corpo de Lisboa, porque ele não é que fosse ruinoso, ele autossustentou-se durante 10 anos, mas era isso, autossustentar-se. Quer dizer, nunca foi o meu ganha-pão, de maneira Uhum. nenhuma, não é? De maneira nenhuma. Isso a Ana encarregou-se de me lembrar todos os meses. Mas a Ana também ficou, a Ana que só ia ajudar-me no primeiro mês, para eu perceber um bocadinho do que era faturação, gestão geral e tal, ficou 10 anos. Acabou por ficar 10 anos. Mas certamente vamos agora já depois para fazer uma perninha para o que é este landscape agora que temos na cidade, em termos de cowork, que de repente cresceu muitíssimo. Mas eu queria te perguntar uma coisa, porque eu acho que as duas coisas andaram de mãos dadas, porque o Cowork Lisboa surge como um projeto muito emblemático da cidade de Lisboa, numa altura em que o ecossistema empreendedor também explodiu na cidade, não é? E queria-te qual é a relação que tu vês entre estas duas coisas? De que forma
é que este espaço do Cowork Lisboa também catapultou isto, não é? Permitiu pessoas, se calhar, darem este passo, se lançarem com o seu próprio projeto, se calhar ali encontrarem outras pessoas com as quais trabalhar, ou para pontualmente alguns serviços que precisavam terem ali uma subcontratação muito fácil, porque eram pessoas que já a conheciam da mesa do lado, a trabalhar ou em escrita ou na parte de design. E como é que tu viste esta dinâmica acontecer naqueles anos onde de facto construímos muita coisa do zero no próprio ecossistema empreendedor como um todo? A primeira coisa é aquele velho ditado português: a necessidade aguçou o engenho. Uhum. E naquele momento havia muita necessidade e de muita gente. Quem estuda um bocadinho a coisa percebe, e não é preciso fazer grandes estudos, todos passámos por isso. A crise nos Estados Unidos do subprime, e os consequentes, a crise financeira, mas também muitos despedimentos das empresas, e depois autodespedimento, e agora estamos já na quiet resignation e outras Uhum. expressões. Há uma mudança societal profunda de gente que não quer a empresa. Estavas a falar do que aprendíamos da linearidade do que eram as nossas vidas há 30, 40 anos, não é? No meu caso, no teu caso bem menos do que isso. Uhum. A Verdade. verdade é que aprendíamos uma coisa qualquer, ou fazíamos uma licenciatura, ou teu mestrado, ou mais, e esse conhecimento tinha um prazo de validade, um bocadinho como o iogurte, longo. Quer dizer, o que se aprendia durava. Isso já não se verifica, e começou a não se verificar, sobretudo a partir de 2005, 2006. O movimento coworking originalmente começa não me quero enganar, 2005, sim, à volta de 2005. E começa porque há muita gente que vem parar a casa, que sai das empresas pelo próprio pé ou porque as Uhum. coisas estão a correr muito mal. E essa é a gênese deste movimento. Portanto, não é. Isso eu fui repetindo ao longo dos 10 anos, não foi um ato empreendedor. A maior parte dos espaços de coworking que abriram entre 2005 e 2010, é o grande boom inicial, não são espaços, são espaços que abrem, abertos por pessoas como eu. Pessoas que precisavam dos espaços e que, sobretudo, fizeram este exercício de perceber: se está a acontecer comigo, está a acontecer com muito mais gente no mundo. E precisamos de nos unir. Aliás, Uhum. muitos dos slogans iniciais, daqueles mantras do movimento coworking, são muito engraçados, porque dizem coisas como o alone, vírgula, together. Uhum. ahm, Enfim, uma série deles que todos queriam dizer a mesma coisa. Estamos com um problema, se estivermos juntos é mais fácil para todos. E portanto precisamos de um espaço onde colidimos, onde nos encontramos. E essa é a base já me perdi um bocadinho aqui no início da pergunta, mas é claramente a base do que Uhum. aconteceu, não é? Esta necessidade, claramente. De acordo. E agora, como é que tu vês esta. E já começaste a falar um bocadinho sobre isto, mas acho que é de facto importante. Como é que tu vês que nos últimos anos este movimento de coworking cresceu na cidade? Como é que ele se interliga com esta onda de que parece agora ser o chavão que toda a cidade quer perseguir, dos nómadas digitais e da atração destes nómadas digitais? De que maneira é que tu olhas para isto tal e qual como está agora? Porque eu sei que tu, depois do Cowork Lisboa, foste para o Now, não é? Mas neste momento já não estás ligado Não. a Hoje nenhum não. projeto. Vejas, não, amanhã, Hoje não. amanhã é outro dia, Amanhã é outro amanhã dia, de logo facto. vemos. Amanhã ou até ao fim do dia, não sei. Mas pronto, já consegues ter aqui um certo distanciamento também, Uhum. que se calhar te permite ter uma visão, diria eu, um bocadinho mais provocatória e mais Sim, objetiva e tenho alguns amigos que são muito provocadores. A minha em amiga relação a Daniela isto. Marzavan, que é uma das pioneiras também com ela tenho uma história muito particular, porque no primeiro mês do Corpo de Lisboa, no mês antes da abertura do Corpo de Lisboa, a 1 de fevereiro de 2010, aparece-me uma giraça alemã, uma berlinense, que se chama Daniela, que espantosamente fala um português perfeito, mas também fala outras 6 línguas, que me explica que estudou em Lisboa, que por isso é que fala bem a língua, e não tem nenhum pudor em dizer que fala bem a língua, mas também me diz uma outra coisa: eu sou de uma organização que tu talvez já tenhas ouvido falar, é uma coisa que se chama Beta House, em Berlim. E Beta House, claro que eu já sabia o que era a Beta House, não é? Uhum. É um dos passos pioneiros e daqueles que valia a pena estudar um bocadinho. E portanto eu já tinha feito esse trabalho. A proposta da Daniela é que me deixou bem nervoso. Portanto, a um mês de abrir, ela aparece como ponta de lança, enviada pela empresa, para me fazer desistir do Corpo de Lisboa. Porque já vimos que tu vais fazer bem e tal, e que sabes o que estás a fazer, mas vimos desafiar-te a fazer uma Beta House Lisboa em vez de um Cowork Lisboa. Uhum. E esse é um momento-chave, porque decido não o fazer, decido, passado algumas semanas, disse: Daniel, adoro-te e vamos ficar amigos para toda a vida, e ficámos, e hoje somos muito amigos, e ela está a viver em Portugal, entretanto, com marido e filhos, mas nessa altura decidi: não,
Já fiz muitas vezes isso e coisas muito interessantes, mas agora eu sinto e tem que ser uma coisa que seja eu, a Ana e não, sem ofensa, uma sucursal da Uhum. Beta House aqui em Lisboa. O que nos traz ao dia de hoje. Ela é muito provocadora porque há dias, também eu estava a dar uma entrevista, já não sei a quem, ela estava a ouvir a entrevista, estávamos numa pequena quinta que eu tenho em Belver, no Alto Alentejo, no único pequeno enclave a norte do Alentejo. Portanto, é norte do Alentejo, mas as pessoas ainda consideram aquilo Alentejo, do ponto de vista das antigas províncias. E ela estava-me a ouvir a falar sobre coworking e veio-me colar um post-it no portátil a dizer: o coworking não morreu, foi só raptado. E eu peguei nesta ideia muito provocadora e que ilustra bem agora o que se está a passar. É um bocadinho o que está a acontecer é que, e também para repegar aquilo que há bocado não consegui Uhum. concluir porque Sim, me sim, esqueci sim. completamente. Digamos que há uma primeira fase de coworking que tem a ver com os indivíduos. E aliás, tinhas um espaço de coworking e mesmo tu, quando visitaste o Corpo de Lisboa em 2015, uma boa parte daquela mole humana eram indivíduos. Indivíduos do ponto de vista mesmo ou da profissão ou da organização empresarial que Uhum. tivessem, era uma pessoa, duas pessoas, três pessoas no máximo. Não muito mais do que isso. Se hoje fores a qualquer um dos espaços de coworking da cidade, tu quase já não vês estes indivíduos. Eles estão ou noutros espaços mais hum, que eles decidem que são um espaço para se encontrarem porque trabalham remotamente, ou porque são os tais nómadas digitais e esses são ainda uma outra categoria com outro tipo de hábitos e de permanência também nos sítios. Sobre isso o Gonçalo Wall é neste momento a referência aqui nacional e internacional do movimento. Mas há claramente essas duas fases. Eu diria que até 2016, 17, os espaços de coworking têm essa base muito de pessoa a pessoa e, portanto, construir Centrada no indivíduo. centrado no indivíduo E hoje em dia dirias que está centrado no e quê? auto-organizados. Espaços que eram Uhum. muito que têm um fenómeno que me interessa muito de autodeterminação e auto-organização. Eu criei o Corpo de Lisboa, mas nem pensar que era eu o líder do Corpo de Lisboa. Isso nunca aconteceu. Mesmo quando eu queria muito que acontecesse, quando queria fazer o exercício de alguma liderança e de alguma autoridade, foi muitas vezes rechaçado dizer: não, espera aí, Fernando, não és tu que dizes que o espaço é nosso? Eu sim, mas isso não quer dizer que podem mudar as cores das paredes. Ah, não? Então vamos embora. Enfim, estou a exagerar, mas era Uhum. quase isto. Isso já não é possível de replicar neste momento. Estava a dizer que se fores a um espaço qualquer de coworking e sobretudo pequenas redes também já de espaços de coworking, não é? O Naubeato, que já não é meu, está agora nas mãos de um amigo, que é o João Simões, e tem o ID Spaces. E já é uma rede de espaços. Já são 4 ou 5 espaços. Não é? Até ao fim do ano ainda abrem mais um. E se calhar no ano seguinte abrem mais 3 ou 4, não sei. Portanto, é essa capacidade de saberem escalar aquele tipo Uhum. de negócio de uma forma que eu nunca fiz, porque eu também nunca entendi aquilo como negócio. Se entendesse como negócio, tinha que lhe ter dado outro cunho. E são já espaços que, sobretudo, recebem empresas. A pirâmide inverteu-se completamente. Tínhamos uma base enorme de freelancers e de indivíduos ou de microempresas, Uhum. nanoempresas, e depois, de vez em quando, já começava a chegar uma ou outra pequena empresa que percebia a vantagem de estar por ali. Isso hoje está invertido e temos espaços de coworking que de coworking. Agora a questão é mais de semântica. Vamos continuar a chamar-lhes coworking? Quando quer ser provocador, só digo, não gosto de ser destruidor e dizer, não, o que vocês fazem não tem nada já que ver com Uhum. coworking era eu e mais uns quantos. Não estão a fazer nada assim de tão diferente, mas a matriz muda, claro. Quando Pois. mudam as pessoas, quando muda. E uma empresa dentro destes espaços é sempre de mais difícil abordagem. Porque coworking, como eu o entendo e como o entendem os fundadores do movimento, implica uma relação direta com cada uma das pessoas que por lá passa. E algumas empresas não percebem isso. As que percebem Claro. funcionam muito bem dentro Às dos vezes espaços. podem estar mais fechadas nas Não, suas dinâmicas de equipa próprias e. criam-se ali uns coágulos, umas zonas cinzentas que são impenetráveis. Pois, E isso é por veneno do ponto de vista do que é gerir comunidade ou gerar comunidade. claro. Mais gerar do que gerir, porque gerir também é quase impossível. Fernando, já falaste também levantaste um bocadinho o véu em relação a isto, mas gostava de se calhar, e também já falámos aqui sobre que nunca viste o Cowork Lisboa como um negócio Não. e portanto que ele só se autossustentava. Mas o que me interessa é saber como é que a cabeça de um designer aproveita princípios orientadores desta disciplina para desenhar negócios e Uhum. como é que esses dois mundos se casaram quando tu criaste o teu próprio projeto. Não foi só por causa do design, mas a experiência, voltando ao Rui, coisa que me irritava como designer, devo dizer-te. Muitas vezes ele privilegiava o fazer rápido do que o fazer bem.
e para um designer isso levanta uma série de questões, até éticas, não é? Mas eu aprendi a encontrar um ponto de equilíbrio nesse modo de fazer rápido e tentar fazer bem. Uhum. Ainda assim, era mais importante fazer rápido. O fazer rápido no sentido quase laboratorial da coisa, de testar, não é? Pois. E de Muito lindo não estar startup. Testar, ver se assim. funciona, se não Quando comecei funciona, a se ouvir não, falar de rapidamente Lean, mudar. de Agile e de uma série de organizações também do que é trabalhar, não fiquei particularmente impressionado. Eu acho que nenhum designer que tenha feito alguma formação mais teórica fica muito impressionado. Pensa se calhar só para si, não vai dizer porque senão é ridicularizado. Mas caramba, nós trabalhamos assim desde sempre. A questão é que a nossa forma de trabalho era entendida como levezinha, um bocadinho inconsequente às vezes, confusa. Porque é que vocês andam nestes loops para trás e para a frente e parece que nunca acertam e andam para trás? Enfim, este processo iterativo, não é? Como agora se diz nestas áreas também de UX e de UI, no design. Portanto, eu usei isso tudo no Corpo de Lisboa. Eu, em vez de estar a pensar muito como é que devia fazer uma determinada coisa, usei muito estas estratégias de fazer primeiro e ver o que é que acontecia, ou então, de forma mais radical, não fazer de todo. É um bocadinho, porque esse é um fenómeno que me interessa muito, ele não é do todo da área do design, mas essa vai ser agora a nova vida do PhD. Este fenómeno que se chama stigmergia, esta coisa autodeterminada, que é deixar um bocadinho que aconteça, é um bocadinho nos humanos isso é reconhecível naqueles caminhos que aparecem nos jardins, não é? Nós estamos aqui numa zona que tem vários jardins Uhum. e arquitetos, designers, urbanistas, por aí diante, encarregam-se de desenvolver ou desenhar caminhos que supostamente vão ser aqueles que vão ser usados pelos humanos e pelos não humanos. Porque depois o cãozinho ou os humanos pequenininhos como as crianças são supostos, é suposto usarem também aquele caminho. Na realidade sabemos que isso depois não acontece, porque se há um jardim maior e se é preciso ir do ponto A ao ponto B, há pelo menos duas categorias aqui de seres vivos que não vão seguir as normas Uhum. e vão fazer aquilo que lhes apetece fazer, e sobretudo se o caminho já estiver marcado. São exatamente os cães e as crianças. A criança, se precisa de ir do ponto A para o ponto B, mesmo que a mãe diga ou o pai diga, ou ninguém lhe diga que não pode pisar a relva, vai sujar os sapatos, ou outra coisa qualquer, eles atravessam a direita, é para aquilo, é para ali que quer ir. E a dada altura comecei a fazer isso também no Corpo de Lisboa. Tentar não programar, não fazer grande coisa, deixar só que acontecesse. Por exemplo, às vezes elogiavam muito a minha capacidade de trazer eventos muito interessantes e eu só pensava que como assim? Porque elogiar-me se eu não fiz absolutamente nada? O que fiz foi criar algum ambiente. Mais Uhum. nada. Um bocadinho. Gostava muito de usar Como nos ecossistemas, não é? Usava No muito essa fundo. metáfora, não é? Do amor, quase, ou do romance. Que é, eu sei baixar as luzes, não mais do que isso. Nem posso garantir o resto. Não é? Nos tipos dos bares baixam as luzes e eles não sabem se vai acontecer alguma coisa de Pois. romântico por ali. Mas pode fazer isso. Encontrar o. Criam-se as condições para Estou a falar de florescer um qualquer tempo em que ainda coisa, havia claro. bares que baixavam as luzes e baixavam a música. Isso já não deve existir. Não, deve existir. Achas que sim? Eu acho que ainda deve existir. E portanto, o que eu fiz no Corpo de Lisboa muitas vezes foi ser essa espécie de noturna, quase de criar o ambiente e ver o que acontecia. E felizmente para mim aconteceu muita coisa. Porque quando não planeias muito, quando não impões muitas regras, quando não proíbes, quando. Voltando à criança, a criança só tem vontade de pisar a relva, ou tem muito mais vontade de pisar a relva, quando o pai ou a mãe, ou os dois, lhe dizem: atenção, não podes pisar a relva. Claro. A criança nem sequer estava a pensar pisar a relva. A partir daquele momento passa a obsessão. Agora já só quer pisar a relva. E eu acho que tirei muitas vezes partido disso, fazendo acontecer coisas maiores do que o próprio Corpo de Lisboa. Não é? Alguns eventos, por exemplo, onde nasceram, ou pelo menos começaram a ter mais visibilidade de startups com a visibilidade de uma mais óbvia, a Uniplaces, não é? Uhum. Eu tenho uma foto famosa do Miguel Santamar em cima de uma mesa num Startup Weekend a pedir designers, porque para a equipa naquele momento eu precisava de um designer ou dois para fazer proposta até domingo. E venceu essa edição, salvo eu, já não lembro bem. E aquilo nascia do Corpo de Lisboa ter esta atitude de algum dos atores deste ecossistema criativo e empreendedor da cidade nos contactar e dizer: vamos fazer uma edição do Startup Weekend, será que podíamos fazer aí? Quais são os custos? Tem agenda, não tem? Tem espaço? E nós dizíamos: temos tudo. Quer dizer, eu só não me divorciei com a Ana, só não fiz um divórcio com a Ana cada semana, porque ela se foi cada vez mais tolerante e percebendo que esse era o ingrediente mais importante do Uhum. Corpo de Lisboa. Essa abertura à diversidade. Esse espaço para a liberdade acontecer também, não Sim, é? e se pensarmos de forma um bocadinho mais cínica, que era a forma como eu me tentava desenvencilhar da conversa financeira com a Ana, porque a Ana dizia-me:
a continuar assim, a não quereres cobrar por espaço para os eventos. Eles são programas que são pagos, não há razão nenhuma para não cobrar. Dizia, Ana, mas eu não gasto dinheiro em marketing, eu não gasto dinheiro em Google Ads, eu não tenho que estar a fazer o pino para que as pessoas tenham muita vontade de vir para o Corpo de Lisboa. E Uhum. depois chegam de cá outras pessoas e que ficam cá, e alguns ficaram 10 anos. Pois. As pessoas choraram quando eu próprio, quando fechámos o Corpo de Lisboa. Portanto, a coisa escalou para um nível estratosférico desse ponto de vista. E essa era a maior assinatura. O Corpo de Lisboa era um espaço de portas abertas, Verdade. sempre. É assim também que eu guardo na memória muitas saudades Uhum. desse espaço tão Não vamos bonito. chorar agora aqui os dois Não, pelo não, Corpo de enfim, Lisboa. enfim. A conversa já vai longa, mas eu ainda tenho aqui duas perguntas para te fazer. A primeira tem que ver com este lado a que ainda não fomos, esse ainda não Uhum. fomos todo, que é este teu papel enquanto professor, enquanto facilitador do acesso ao conhecimento e não só buscador desse conhecimento. O que é que te traz esse teu lado de professor, esse contacto com estes jovens que estão agora a formar-se para chegar ao mercado de trabalho? Fala-nos um bocadinho sobre esse lado teu. Eu acho que se o síndrome existir, eu tenho o síndrome do Gulliver. Aquela coisa de ir para um lado e ser uma miniatura e ir para o outro e ser um gigante. Porque a verdade é que eu sou um profissional e trabalhou em design sempre, e a carreira académica ficou completamente de lado. No entanto, e por isso o síndrome de Gulliver, em todos os sítios onde trabalhei e em todas as coisas que fiz, porque sempre me dediquei ao autoestudo, sempre foi sempre a minha maneira de aprender. Eu, por alguma incompetência que eu não sei, não sou um psicólogo, também não estou muito interessado no tema, mas por alguma razão quer dizer, sei, mas não vale a pena agora irmos muito a fundo nisso. Ahm, eu posso resumir isso a eu aprendo, isso já está provado, quer dizer, bastava lermos um bocadinho do Damásio e outros, para saber que aprendemos muito mais quando esse momento de aprendizagem está associado ao prazer também. Uhum. Eu aprendo se sentir prazer com aquilo que estou a fazer. Se há um chicote em cima de mim, eu até posso sentir ou posso pensar que estou a aprender alguma coisa, na realidade não aprendo nada. Estou a memorizar o que é preciso para não levar com o chicote e para 15 dias depois responder a um teste, a um exame, outra coisa qualquer. E é engraçado que durante a minha vida profissional, eu não estou a separar porque ela continua. Eu continuo a ter uma vida profissional e sim, desde 2010, porque quando abri o Corpo de Lisboa decidi que também ia recomeçar uma vida académica. Ou quase começá-la, para dizer a verdade, porque é mesmo muito acidentado. Mas na vida profissional era muitas vezes acusado, e estou a fazer, não se vê, mas estou a fazer aquele símbolo que os miúdos fazem agora para fazer as aspas. Eu era acusado de ser o académico. Tens a mania que és um professor, tens de estar sempre a explicar-nos tudo, e às vezes ao limite de chatear mesmo as pessoas, não é? E tu nem sequer foste para a escola, tu não acabaste o curso, quer dizer, eu fiz a licenciatura, eu já fiz o mestrado em design, como é que tu me estás a dar aulas sobre tipografia? Eu não estou a dar aulas, é só que o que estás a dizer está errado e depois provavam, não é? Tentava, olha, Uhum. isto é assim, assado. Bom. Portanto, era acusado de ser académico nos meios profissionais. E agora, na academia, não sou propriamente um académico, porque não tenho tempo de vida académica para ser considerado um académico de corpo e alma, não é? Sou muito tipo que, bem, tu vês do mercado. E no mercado isso... Ainda esta semana tive essa discussão online com várias pessoas. Porque essa discussão mantém-se. É verdade, É sim, uma, sim. é, um- é uma coisa O professor incompreensível. académico ou o Parece uma professor coisa Sporting que vem Benfica. da indústria, sim. Se és do Sporting, não podes ir ao estádio do Benfica ver um jogo. E vice-versa, não é? E de gente inteligente, custa muito ver, sobretudo, gente inteligente a dizer este tipo de barbaridade. E eu sinto-me muito confortável nessa hibridez. Acho que se diz hibridez. Não Nem sei, me mas lembro. também não faz mal. Este também é um espaço de liberdade, é como Portanto, eu Parque de Lisboa. o conhecimento, para voltar ao Damásio, para citar aqui o Damásio, aquele livrinho que ele escreveu, maravilhoso, de pequenas notas quase, uma páginazinha de cada vez, durante a pandemia, que eu acho que se chama Sentir e Saber. E aquilo que retive de mais importante daquela leitura toda, que é uma coisa muito curtinha, mas intensa, ele tem essa capacidade de escrever sobre coisas complexas de maneira muito simples. Mas uma ideia que me bateu muito forte foi esta ideia de que nós não conseguimos não aprender, quer dizer, a menos que o nosso cérebro tenha um problema físico de doença ou outra coisa qualquer, não há maneira de não aprender. A questão é se essa aprendizagem está associada ao prazer. E eu cultivei isso toda a vida. Por exemplo, eu não consigo estar a fazer só uma coisa. Uma das minhas maiores dificuldades é exatamente essa. Os anos em que eu me tentei dedicar apenas ao doutoramento, eu não fazia a ponta de nada. Não Uhum. consigo.
Lá está, não é? Não há nenhum psicólogo a ouvir, espero eu. Senão, já me estão a telefonar a seguir aqui à nossa entrevista. Sinto a necessidade de estar envolvido em muitas coisas e sobretudo, estimula-me a entrar em campos que não são os meus. E por isso agora me meti, agora, já há quase 10 anos, com este fenómeno a que me referia, da stigmologia, que é uma coisa da área da entomologia, do Uhum. estudo dos insetos, quer dizer. Eu já fui ridicularizado, aliás, em muitos fóruns de design. Porquê é que porquê é que o Fernando anda preocupado com as abelhas e com as térmitas e com outros insetos sociais, é assim que eles se chamam, quando nós somos humanos, nós somos diferentes, nós somos não sei o que. Eu disse, pois, mas a mim interessa-me porque eu acho que exatamente nos estamos a transformar numa espécie de insetos sociais. Uhum. É que esses insetos funcionam porque têm, é quase uma questão de código, eles têm muito poucas instruções. Eles fazem o que nós fazemos também online. Fazem follow, share, mais 2 ou 3 instruções e chega. Uma formiga não tem que acordar de manhã preocupada com a economia mundial nem Pois, com pois, coisa pois. nenhuma. Segue 3 ou 4 instruções e aquilo funciona. Claro que nós não somos formigas, mas se olharmos para alguns dos fenómenos que estão a acontecer por força das redes Uhum. e deste acesso universal e deste mundo hiperconectado, há momentos em que começamos a pensar isto ainda é um comportamento humano ou começa a ser uma outra coisa que não é coordenado diretamente, que não é comunicação direta, por outras palavras. É muito complexo e por ser complexo interessa-me. Uhum. Fernando, mas já estás aí a falar sobre uma série de coisas que eu gostava de perceber, e nomeadamente esta ressalva que tu fazes da importância de, no meio académico, nunca ter sido puramente académico e na indústria trazeres um bocado esse lado académico. Que maneira é que tu pões isso ao serviço do trabalho que fazes há já bastante tempo de ensinar? Eu não meço, mas tenho evidência disso. Tenho muitos alunos a dizer o professor, mas às vezes no início torcem assim a sobrancelha e dizem, o professor não é bem um professor como os outros, pois não? Isso, eu vou tomar isso como um elogio para já, porque só me conheço há uma semana, depois falamos melhor. Mas eles percebem que tenho uma abordagem àquilo que é a própria sala de aula e o que é a experiência dentro da sala de aula, que não é de uma sala de aula No tradicional. modelo tradicional, Sim, sim. a todos os níveis, do ponto de vista da autoridade, do ponto de vista do. Certeza relacional com os próprios Sim, alunos também, não é? completamente, claro, claro. Das relações, às vezes dizem, mas porquê que o professor está preocupado se eu estou bem sentado ou não na cadeira? Disse, porque senão, quando chegares à minha idade, vai-te doer muitas costas. A mim dói-me, porque eu, quando tinha a tua idade, ninguém me disse que eu não devia estar sentado dessa maneira. Ou às meninas aviso, sabe? Não devem estar sempre de perna cruzada. Porque Oi, vou descruzar a vai-vos perna. doer a anca daqui. Quando chegarem aos 27, 28, não podem com dores ali no fémur e no colo do fémur. Como é que o professor sabe essas coisas? Às vezes desculpo com a minha sogra. Tenho uma sogra médica e ela vai-me explicando estas coisas, que as mulheres estarem de perna cruzada é uma questão cultural, porque às meninas desde pequenininhas se diz a perninha para estar cruzada, enquanto que os rapazes podem estar De qualquer maneira. de qualquer maneira, exatamente, de qualquer maneira. Não é maravilhoso estar de qualquer maneira? E por isso a aula para mim o espaço da sala é um espaço total, onde não há tema que não possa ser abordado. E eu acho que a tua pergunta é como é que eu ponho isso ao serviço. Para já não penso muito no assunto, não penso se estou a pôr ou não ao serviço, é decorrente da minha personalidade e da minha experiência de vida. Mas meço isso quando os próprios alunos me dizem muito obrigado porque aprendi uma coisa que nunca tinha conseguido fazer ou nunca tinha conseguido aprender e tive muito bons professores, mas o professor também nunca me sabem dizer exatamente porquê. Mas eu acho, aí posso dizer que sei, porque tem que ver com o ambiente salutar com os mesmos pilares do espaço de coworking. Uhum. Criam-se as condições para um processo de Os aprendizagem se calhar pilares mais são muito facilitado por básicos. estas coisas todas, não é? Os pilares do que é coworking são muito básicos e podem ser adotados por uma série de. As empresas podem adotá-los, as escolas vão adotá-los garantidamente, Pois. senão vão perder clientes. É o caminho, claro. E que tem a ver com abertura, diversidade e aquilo que no original dos ingleses se chama free talk. E se tiveres essas três coisas à entrada de uma sala de aula, já tens 90% do que é preciso. Alright, muito boas ideias. Fernando, para fechar esta nossa conversa, ficámos aqui muito mais tempo. Eu acho que digo sempre isto em todos os episódios, mas é mesmo verdade, porque temos recebido aqui sempre pessoas com quem é muito bom conversar. Uma última nota, a olhar para o futuro e de forma construtiva, qual é que tu achas que seria aqui um caminho desejável neste nosso ecossistema de empreendedor e de inovação? O que é que
está por fazer, coisas que devíamos ter em atenção neste mesmo caminho de futuro? E estamos a falar especificamente de Lisboa, ou do país, do mundo, Do país. Do mundo, se ou calhar, é mais do que muito o mundo, grande e porque depois ficamos com um episódio muito longo, mas se calhar do se nosso. comecemos então por uma figura supranacional e que tem uma atitude supranacional e sobre terráquea, porque ele veio para além da Terra, o Musk. O Musk quer espetar árvores em Marte, não é? Quer plantar árvores em Marte. Quando, ironicamente, no planeta estamos a acabar com todas as árvores, não é? Pois, a Portanto, acho que ilustra devastá-las, aqui o sim. cenário macro. Estamos tão obcecados com o futuro e com o futuro noutros sítios até, que nos esquecemos do nosso pequeno quintal, não é? É um bocadinho isto. E isto também está a acontecer em todos. Quer dizer, já nada pode ser. Eu tenho 55 anos, eu lembro da conversa ser setorial, das pessoas dizer do nosso setor, agora não há cá setores, é tudo está embrulhado na mesma amálgama e no mesmo sistema complexo e complicado. As coisas andam a par. E, portanto, é muito difícil. E sempre que a pergunta anda à volta da ideia de futuro, eu ando a ler muitos autores, alguns dos papas do design, vão propondo uma coisa essa assim radical, como é que se diz, a uma área inteira, um campo inteiro do conhecimento. Parem. Há uma série de gente a dizer devíamos parar. E há movimentos de defuturing, não é? Uhum. Tentar parar esta coisa do futuro, esta obsessão com o futuro. E esta coisa que eu estava a dizer das árvores em Marte, é mesmo o título de um livro aqui de um americano de nome polaco, que nunca me lembro bem, é o Al Niedvedzki, é uma coisa assim, e é um livro negro, é um livro que eu não consegui acabar. É tão negro, ele pinta uma imagem do mundo a caminho do desastre total e portanto, é muito difícil de ler. E eu não sou propriamente um pessimista. Também não sou sempre um otimista. Há alguma coisa aí no meio. Gosto de ajustar as velinhas, não é? Se há uma tempestade, desviamos, ou então deixamos-nos ir. Portanto, não tenho assim uma. Gostava, sobretudo, que aquilo que se apregou há mais de 2 décadas, há 2 décadas que dizemos que vamos salvar o planeta, que vamos. Mas os incrementos são sempre minúsculos e mesmo esses pequenos incrementos não são cumpridos. Um, Não estão a e ir à podemos velocidade ter- da emergência que temos em mãos. Sim, não é? que já vamos muito atrasados ainda por cima. Quer dizer, mesmo que agora o que é aterrador é pensar que para qualquer uma das questões da sustentabilidade do planeta, a todos os níveis, já se parte tão de trás que é difícil, pelo menos é o que os cientistas nos estão a dizer, é que mesmo que comecemos agora realmente a sério, já vamos muito atrasados. Ninguém gosta de. Nós vemos nas corridas, não é? Quando alguém cai e tem que recomeçar quase a corrida, talvez consiga acabar a corrida, mas ganhá-la ou ficar nas primeiras posições é muito, muito difícil. Portanto, acho que isto pode ser agora para a escala de Lisboa. Mas depreendo das tuas palavras que sustentabilidade se calhar seria um caminho. É isso, um caminho importante. Pensarmos de Eu forma um acho que não há bocadinho mais outro. sustentável. Não há outro. Se não houver vida possível para os meus netos e bisnetos, porque é que vou estar preocupado com Claro. unicórnios? Para lançar uma última provocação. Para quê? Alright. Não é? É isso mesmo. Sim. O Estamos único alinhados. unicórnio que sinto neste momento é esta pequena borbulhinha aqui na cabeça, ou um quisto sebáceo talvez, tem que ver o que é. De resto, por isso eu estava a falar das árvores em Marte, não é? Para que este. E não é aqui não é uma picardia política, nem uma tentativa de o fazer. Não, Porque de eu todo, percebo mas porque é que também se mudam pontos, nomes às coisas são e tal. pontos importantes Mas para sobre que os quais estar temos, de facto. obcecado, porque às vezes parece roçar a obsessão, obcecado com a próxima startup de enorme sucesso e que levantou não sei quantos milhões, mas que impacto real é que isso tem na vida das pessoas? E mais do que só as pessoas, e as nossas imediatas pessoas, no mundo. De acordo. Fernando, eu acho que não havia melhor maneira de terminar esta entrevista do que com estas 2 importantes mensagens. Vivermos o presente e menos claramente, o futuro. Claramente. E incorporarmos este pensamento orientado para a sustentabilidade em tudo o que se faz, porque na verdade se não tivermos essa preocupação à cabeça não há cá mais nada para Claro que sim. viver. Foi um prazer como sempre conversar Como contigo. sempre, sim. Foi muito bom ter-te aqui, obrigada mesmo. Obrigado, eu. E a quem nos ouve, obrigada por terem estado desse lado a acompanhar mais um episódio e espero que voltem no próximo. Até lá!